essa é a hora boa, que você vê que o cara tá se arrumando e vai dando a ramela assim, ó. Com medo de sair com a carne no dente, cara, você não tem noção. Eu vou perguntar quando... Imagina 15 minutos do cara assim, então, ele é um passe aqui. E aí galera, eu sou o Gustavo Boleiro e eu faço comédia desde 2009. E eu não sei porque eu faço... Bom, meu nome é Gustavo Boleiro, eu comecei a fazer comédia em 2009, foi assim, eu comecei a me interessar por stand-up, na verdade, quando eu estava no segundo ano da faculdade de jornalismo, que eu fiz o Nesp em Bauru, e aí eu comecei a assistir muito vídeo no YouTube, não sei o que, morava em Bauru ainda, né, que eu fazia a faculdade, morava lá, vim pra São Paulo, que dá 4 horas de viagem, vim aqui assistir stand-up ao vivo, na época acho que no Bleecker Street, é um das antigas, cara, um bar que o Rafinha Bastos fazia, o Clube da Comédia. E aí eu vim pra cá, comecei a me interessar, comecei a anotar coisas. Eu falei, o que será esse negócio de stand-up, né? Comecei a gostar, aí comecei a anotar coisas, demorei 1 ano pra ter coragem de fazer o meu primeiro open. Primeira vez que eu subi no palco, eu demorei 1 ano. E o meu pai, ele é o tipo do cara que ele não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Tipo, pra falar no telefone, ele precisa fechar o olho. Porque não rola concentração, tá ligado? Então ele fala assim... Aham, tô te ouvindo, pode falar. Tá tranquilo, beleza, sim. Uhum, claro. Repete o que você falou que eu não ouvi. Tava de olho aberto eu não escuto, né? É difícil. E eu resolvi fazer porque eu comecei a me interessar por isso. Aí eu aproveitei, na faculdade a gente tinha um programa de... tênis, né? Que eu tinha programas de esportes. E aí eu comecei a pensar, porra, eu tenho uma rádio, que era uma rádio que era, como é que fala? Que era administrada pelos próprios alunos. E aí eu comecei a pensar, porra, a gente tem uma rádio e eu tô com essa possibilidade, eu tô começando a gostar de comédia. Aí eu criei um programa chamado Errando o Furo, que era um programa de humor baseado em notícias inventadas. Um programa chamado Errando o Furo, que eu produzia, eu escrevia o texto, eu locutava, eu fazia as vozes tanto do locutor, tipo, que eu chamava o William Bonner, né, o William Boyna, que a gente fazia uma piadinha com isso. Eu fazia aquela voz de locutor assim, aí eu chamava o repórter e além do repórter eu fazia a voz dos entrevistados, porque na verdade era um radiojornal de notícias inventadas, entendeu? Então eu escrevia, eu editava, eu fazia tudo, colocava efeito nas vozes, enfim. E eu na verdade nem sei por que eu comecei a me interessar por comédia, porque quando eu tava na época da escola eu era muito tímido, sabe? Eu sempre fui tímido, até a 4ª série mais ou menos, eu era um dos caras mais quietos da sala. Incrível isso, né? Alguém pensar que vai fazer comédia depois disso. E eu tinha muita vergonha, sabe? Muita vergonha. Eu comecei a me soltar mais lá pra 8ª série, primeiro colegial e tal. E aí eu fui vendo que eu tinha um potencial pra comédia, assim, e tal. Mas eu era muito tímido. Pra vocês terem uma ideia, a primeira menina que eu fiquei na vida, que eu não tinha coragem de chegar em mulher, a primeira menina que eu fiquei foi quando eu tinha 15 anos, numa balada que um amigo meu agitou ela pra mim, olha que legal. Ele chegou pra ela, eu falei assim, vai lá. Ele foi lá, falou com ela, e a hora que ela chegou eu falei, e aí, tudo bom? Ela, tudo bom. Eu falei, então, e aí, o que meu amigo falou pra você? Ela falou que você queria ficar comigo. E você quer? Tipo, eu não sabia, tá ligado? Como agir. Ela, eu quero. Eu falei, então tá. E eu beijei. Fiquei pensando, por que eles não fazem funk na igreja? Na verdade, cara, como é que seria a dança do Creu, versão religiosa? Mais ou menos assim, pra ir pro céu tem que fazer doação. Pra ir pro céu tem que ter muita bondade. Porque essa missa, ela é cheia de oração. Eu venho te falar que são 5 santidades. A primeira é mais facinho, o nome de um anjo. São Gabriel. São Gabriel. Tem aquela
música do Mr. Catra, Adultério, né? 4x4, a gente... Como é que seria a versão religiosa? Como eu sou beato, a gente doa um livro profético e uma coroa. Geral ficando puro, testemunho tá sério. Vai rolar um evangelho. Bate a Bíblia, Então, na verdade, o humor em Piracicaba é mais... Puta, é complicado dizer que existe uma cena de humor, né? Porque lá é muito forte que tem o Salão de Humor de Piracicaba, que é feito de caricaturas e tal. Uma coisa que tem, acho que 40 anos, alguma coisa assim. Tem que pesquisar direito essa informação. Mas o Salão de Humor é muito conhecido, só que um mês que fica tendo exposição de caricaturas e tal. Mas eles não têm foco em outra coisa, entendeu? Tipo, não tem teatro, não tem outros tipos de stand-up, muito menos. O stand-up lá começou... sempre tem solo, né? Sempre tem uns quadros solo, né? Tipo, uns shows solo de comediantes tipo famosos. Rafinha Bastos, Danilo Gentili já foram muitas vezes lá, Oscar Filho e tal. Mas como grupo ou como a apresentação periódica é muito difícil ter. E aí teve um tempo num barzinho chamado Dona Beija, faz uns 3 anos atrás, não rolou, ficou uns 10 meses e parou. E agora eu tô retomando com o meu show lá, que eu sou mestre de cerimônias, recebo sempre 3 convidados, que é o Gustavo Boleiro Convida, que é um show que eu faço mensalmente em Piracicaba. Como é que foi sua primeira apresentação de stand-up aqui em São Paulo? Cara, a minha primeira apresentação de stand-up na vida foi aqui em São Paulo, foi em Santana, num bar chamado Bar do Fim do Mundo, que o nome do grupo era Stand Apocalipse. E é muito bizarro porque uma semana antes, eu tava 1 ano já, né, aquele esquema que eu falei, escrevendo, não sei o que. Eu revisei, super dedicado no meu texto e tal, mandei, e o cara falou, eu precisaria de um vídeo. Eu falei, porra, eu nunca fiz e tal. Gravei um videozinho olhando pro espelho, pra câmera, né, não pro espelho, seria muito idiota fazer olhando pro espelho. Mas eu fiz olhando pra câmera e aí eu fui entregar. Uma semana antes eu saí lá de Bauru, vim 4 horas até São Paulo, fui entregar pro cara, ou pro produtor. Nesse dia tinha o show do grupo, eu lembro que era Vitor Curió, era Carolina Trigos, que nem faz mais, que trabalhava na MTV na época, acho que o Arley Santana era do grupo também. E aí no dia que eu fui fazer, que eu fui entregar o meu material, caiu o mundo em São Paulo, não teve show, cheguei lá, tava só os comediantes, tava tudo alagado. E aí eu cheguei lá, eu lembro que o pessoal da produção e o Vitor Vargas Curió, eles falaram pra mim, cara, volta semana que vem que vai ser melhor. Eu falei, pô, pior não há de ser, né? Não teve o show, né? E aí na semana seguinte eu voltei e esse bar era um bar bem difícil de fazer, mas tava assim, não lotava muito. Mas no dia que eu fui fazer tinha 2 velhinhas que elas riam de tudo. Você falava boa noite, elas riam, então isso já... Nossa, dava uma tranquilidade muito grande. Eu fiz 5 minutinhos e não foi tão traumático por causa dessas veinhas. Que quem faz sabe que é muito complicado você fazer pra pouco público, é sempre mais difícil, entendeu? Qual foi o melhor show que você já fez na sua vida? O melhor show que eu fiz na minha vida? Cara, eu acho difícil dizer porque eu acho assim que a gente tem um padrão de exigência muito alto. E aí a gente sempre sai achando que não foi aquilo que a gente queria que fosse, né? Mas normalmente os shows que eu acho que foram os melhores que eu já fiz foi no interior. Fiz show muito bom em Sertãozinho, fiz show em Bebedouro, Mococa, que tem com o Adalberto Lopes, um grande amigo também. Fiz show... Essas cidades do interior, Franca, nossa, Franca a gente fez 2 sessões lotadas, muito bom o show, todo mundo foi muito bem. Costuma ser mais no interior. Tem o pessoal do Riso com Farofa também que a gente faz, que é muito legal, que é Bauru, Agudos, aquela região. O Frank Neca é gay, né? Caralho, é muito gay. O Frank Neca é tão gay que esses dias teve um jogo do Brasil, mano.
Saiu um gol, eu fui empolgado na janela, gritei, chupa! Até hoje tá tocando meu interfone. Fiz um show na virada cultural de Piracicaba, eu abri o show do Marcos Castro, acho que 2012 ou 2013, não lembro agora. E eu tinha feito um show 2 anos antes, abrindo o show do Murilo Gun, que foi em São Carlos, o show solo dele, e foi muito bom. Foi tipo, o show começou às 3, 4 horas da madrugada, mas a plateia tava muito afim, tava muito rindo e aplaudindo muito. E aí eu tava mó esperançoso de ser mais ou menos igual, né? Só que eles resolveram fazer uma mudança na programação. Em vez de jogar o show de madrugada, eles colocaram como primeira atração da virada cultural. Então foi às 6 da tarde no sábado e até às 6 da tarde no domingo. Então ninguém tinha chegado quase. Então todos os shows, todas as viradas foram muito meia boca. E a gente tava com muito medo de ser muito ruim o show, mas no fim até que foi um show razoável, assim. O show começou, sei lá, com 50, 70 pessoas na plateia e acabou com quase 300. Mas pensa, pra quem tinha nos outros anos feito em teatro para 400, 500 pessoas, foi bem pior, e até porque era em lugar aberto, essa vez que eu fiz, foi muito louco, mas acabou dando certo, assim, foi um show tenso, mas foi legal. Qual a maior fria que você já entrou? Cara, o pior lugar que eu já fiz show, porque normalmente é assim, quando a gente fala entrar numa fria, vamos dizer assim, o stand-up é campeão, né? Porque quando a gente é inexperiente, a gente acaba escolhendo bares que não tem condição, e hoje em dia eu já evito de fazer nesses lugares, entendeu? Mas a gente fez no Sacode a Poeira, que é um bar que todos os comediantes que começaram na minha época, eu, Igor Guimarães, Thiago Ventura, Chesman, Padim, todo mundo fez lá, Átila Chinê, todo mundo fez nesse bar, e era um bar que era assim, era um corredor, o palco era bem no meio, e tinha cadeira para um lado, cadeira para o outro. Então, tipo, se você quisesse falar, você falava ou com essa galera ou com essa galera. Então não tinha muito como você fazer para os dois lados. E pra piorar, no dia que eu fui fazer, o dono do bar resolveu botar um sambão antes do stand-up. Olha que boa ideia, hein? Aí rolou o sambão, galera bebendo, chavecando, trocando uma ideia. De repente o cara da banda, pessoal, nós vamos parar um pouquinho que vai ter um stand-up agora. E aí o pessoal ficou muito feliz com a gente, sabe? A gente ainda era iniciante, não tinha boas piadas, quer dizer, não que a gente tenha hoje em dia, mas espera-se que, né? E a gente tava muito começando e não tinha como lidar com essa responsabilidade. A gente, nossa, se fodeu muito, cara. Foi muito tenso, foi complicadíssimo. E isso eu acho que é essa, cara. Eu acho que, não sei se foi esse dia, mas esse bar era um bar cheio de a gente ter as piores frias da comédia. Quais são suas referências na comédia? Quais são? Internacional e nacional. As minhas referências na comédia, deixa eu ver quais são. Eu acho que eu gosto mais dos comediantes brasileiros, apesar de saber que a comédia está muito mais evoluída nos Estados Unidos, né? Porque hoje em dia nos Estados Unidos as pessoas não tratam como ofensa o que é piada. E aqui no Brasil tem a patrulha do politicamente correto e tudo eles querem botar como alguma ofensa, né? E não é, né? Na verdade é só piada. Mas eu não gosto tanto do humor norte-americano. Eu gosto mais dos brasileiros, gosto muito do Adnet, mas eu acho que o Adnet não é tão como comediante stand-up, sim como comediante em geral, porque ele improvisa, ele canta, ele atua, ele faz personagem, se você pedir ele dá um jeito e faz bem, né? Ele faz imitação. Os gladiadores do terceiro milênio, amigo. E agora, segura que eu quero ver. Segura que eu quero ver. Ronaldo. Gostou do Brasil e Espanha, Ronaldo? Boa noite, Galvão. Boa noite a todos os telespectadores. Qual a sua análise, Ronaldo, desse Brasil e Espanha? Eu gostei bastante, Galvão. Gostei bastante. Gostei bastante. Eu concordo com tudo que o Casagrande falou. O engraçado é que o Casagrande não falou absolutamente nada ainda, amigo. Vamos com ele! Cadê Casão?
Essa piada foi bastante forçada, hein, Galvão? É verdade, porque não era essa maquete. Na verdade era ele, amigo. Walter Casagrande. Não é, Galvão, que realmente a equipe do Corinthians tá bastante focada na equipe do Corinthians. Que a Espanha lembrou muito de mão da década de 80 da equipe do Corinthians. Não entendi nada. Ele, Walter Casagrande, que é legendado de acordo com os padrões FIFA de qualidade. Mas agora, amigo... Bom, e além do Adnet, tem um cara que começou na minha época que eu gosto muito de assistir, porque às vezes a gente fica fazendo referência a uns caras que são mais famosos, mas se esquece de que a comédia é quem me faz rir mais e não quem eu considero mais completo. Por exemplo, Porchat é mais completo, Daniel Duncan escreve textos muito bons e tal, mas o cara que mais me faz rir hoje em dia é o Igor Guimarães, que é um cara que começou comigo, pelo jeito dele, qualquer coisa que ele fala é muito engraçado e tal, e eu acho que o Igor Guimarães é uma grande promessa. A velocidade da luz, aquela porra, o que é isso? Não dá pra gente anotar e ela fala assim, ai gente, não conseguiu pegar ingrediente, pega na internet. Ah, pega no meu pau, o que é isso? Você não sabe da minha vida se minha internet é discada da oi? O que é isso, gente? Putaria verdadeira, não dá pra gente acompanhar. Passa voando, menina. Não sei se você já viu a Maria Braga, passa correndo os ingredientes. Você já foi anotar um bolo, menina? Consegui anotar 3 ingredientes, lápis, papel e mão. Eu falei, o que é isso? Um bagulho que voa, que nem raio. E tem uns ingredientes, cara, que não tem na cesta básica do pobre. Esse dia eu tava anotando lá um soufflé, até parei porque eu fiquei chateado. O menino lá anotando os ingredientes na velocidade da luz e tal, só a cabeça dos ingredientes. Aí o cara falou assim, gelatina sem sabor. Ah, vá pra puta que pariu. Com a gelatina sem sabor nenhum, você vai pôr no bagulho? No mundo saboroso que a gente vive aí, Brasil, multicores, o que há? Até a camisinha tem sabor hoje em dia, você vai pôr uma gelatina sem sabor nenhum? Uma receita de televisão, às vezes pede 12 ovos no bolo. Haja cu de galinha pra 12 ovos. Com 12 ovos, menino, eu alimento Guiné, Bissau, Suriname, faço Rock in Rio do ovo. É um montão de ovo e é só a gema, viu, menina? Clara que se foda. Bom, o conselho que eu dou pra quem tá começando é, primeiro, estude, leia, assista muito antes de começar. Porque tem muita gente aí que acha que stand-up é fazer de qualquer jeito. Ah, eu subo lá e falo umas merda. Não é. Não comece a fazer. Se você não leu, não estudou, não converse com profissionais da área antes de começar. Não pegue bares enquanto você não está apto a fazer isso. Tenta fazer o maior número de open mics, né, de shows que você faz só uma pontinha para você ir aprendendo, descobrindo como é estar no palco, e daqui a um tempo você pode, sem pressa, virar de open mic, virar canja, que é o segundo estágio, né, do cara que está um pouquinho melhor, já faz um pouco mais de tempo, para depois sim virar convidado e começar a trabalhar com isso na comédia. Bom, é isso. Eu espero que tenha ajudado a galera que está começando aí. Meu nome é Gustavo Boleiro. Quem quiser pode entrar no meu site Fala Sônia, né? www.gustavoboleiro.com.br. Tenho meu e-mail, contato@gustavoboleiro.com.br. E é isso. Me adiciona no Facebook também, Gustavo Boleiro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Tá bom. É isso aí. A parceria com o Robson começou no Rio de Janeiro. Ele fazia malhação na época e eu fazia meu show. E ele começou a fazer show de humor lá nos bastidores.